Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lide na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O tema deste episódio é a aplicação de tecnologias de inteligência artificial no campo da saúde e seu processo regulatório. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direitos, Políticas Públicas e Tecnologia, da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor doutor Yuri Lanes e teve a participação de seus integrantes na formulação de questões feitas aos convidados. Hoje estamos realizando o terceiro Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, contando com o patrocínio do Magazine Luiza, Cicobi Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SCG Advogados, CNPq, IBICT, OAB Franca e contamos com a presença dos ilustres convidados. Dr. Alcian Pereira de Souza, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas, doutor em Ciência pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental e diretor da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, coordenador do LawWin, Núcleo de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação da mesma instituição. Contamos também com a presença do Dr. Guilherme Forma Claff, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, professor dos programas de graduação, pós-graduação estrito sensu, profissional e pós-graduação lato sensu da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo, FGV Law. Gestor e líder de projetos do CEP, Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da mesma instituição. E também os seus entrevistadores, a doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, mestre em Direito pela Universidade de Franca, doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, pós-doutora em Direito e Saúde na Università degli Studi di Messina, na Itália, professora testa casa titular que nos acolhe, a Faculdade de Direito de Franca, na Cátedra de Direito Empresarial 1. Pedro Lucas Comarella Schwartzman, estudante de Direito da Faculdade de Direito de Franca e membro do grupo de pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia. Bom, considerando os nomes de peso desse episódio e encontrando um ponto comum entre estas jornadas acadêmicas tão diversas, uma temática que sobressaiu, além do interesse dos doutores pela tecnologia em suas múltiplas facetas, foram produções acadêmicas relacionadas à intersecção direito e saúde. Recentemente, pelo programa de intercâmbio da Faculdade de Direito de Franca, eu me tornei um eterno estudante da Universidade de Coimbra. Lá, eu cursei a disciplina do mestrado intitulada Direito e Políticas da Saúde, sob a tutela do professor Dr. Menezes do Vale. Nesse campo, debate-se muito a influência que as novas tecnologias têm no tratamento e no cuidado das pessoas no cotidiano. E agora, com as inteligências artificiais, esse debate ficou ainda mais intenso. Os professores poderiam contar um pouco sobre o que pesquisam no tema do direito, saúde e tecnologia? Bem, primeiro é uma grande satisfação estar aqui no nosso podcast do Lide nas Nuvens e ao lado aqui dos nossos grandes professores que nos recebem, né? Juntamente com o professor Guilherme, que também é mais um dos convidados. E, assim, a pauta de dialogar assuntos que estão relacionados às novas tecnologias hoje nos impõe conectar a nova realidade, não só da sociedade, mas também do direito, né? O direito, de alguma forma, está sendo reescrito por o impacto, né, que as novas tecnologias estão projetando no nosso comportamento em sociedade, no nosso comportamento como consumidores, e absolutamente é necessário responder juridicamente a tudo isso, né? E é óbvio que, respondendo objetivamente à pergunta, associar a questão da IA à saúde, né, eu diria que, de alguma forma, isso também está como um ponto de atenção aqui do que a gente faz, especialmente
no Lawin, que é o nosso grupo de tecnologia, direito, tecnologia e inovação, porque é raciocinar que a inteligência artificial ela parte da dinâmica e ela é bem desenvolvida a partir dos dados, né? Dados pessoais que são os nossos dados. E aí, quando se fala em utilizar dados das pessoas no âmbito da saúde, isso requer uma proteção especial. Então, vejo como algo absolutamente necessário essa reflexão toda aqui trazida para o debate hoje. E eu agradeço também o convite para estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, Pedro, Maria Rafaela. Também estender agradecimento aí pro Yuri, né, que coordena o grupo. Para quem escuta a gente ou vê a gente também, né? É um prazer estar aqui, Elcia. Sim. E hoje a minha pauta de pesquisa é bastante voltada para inteligência artificial, governança da inteligência artificial, direito e tecnologia, e no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação lá da GV. Eu lidero hoje um projeto que é inteligência artificial na saúde, depois de ter liderado um projeto sobre produção de dados em startups na área da saúde. E a gente faz essa discussão importante sobre como que a gente pode regular a IA numa área tão sensível e importante como é a área da saúde, né, das pessoas. Então, dentro disso, a gente pode dialogar sobre muitos temas, vai ser um prazer. Com relação ao tema, antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que é uma honra muito grande estar aqui juntamente com vocês e eu acredito que os alunos eles estão ansiosos, né, por beber da sabedoria que vocês trazem aqui, né? E com relação à temática em específico, eu acredito que tenha, na minha questão de pesquisa, dois pontos importantíssimos. O primeiro é que não se pode falar de qualquer aplicabilidade prática na área da saúde com relação à tecnologia sem se discutir bioética, né? E alguns falam, inclusive, em biodireito. Então, essa questão se vai trazer ou não benefício para a questão da vida eticamente pensada. Porque, em que pese a inteligência artificial está bem avançada, algumas questões éticas e que são sensíveis aos seres humanos, inclusive, como os dois bem trouxeram aqui, até a questão da LGPD, é extremamente importante, né? Até que ponto, né, essas questões, ainda mais que lidam com dados sensíveis, às vezes são tão sensíveis que eles precisam de uma visão ética mais ponderada. E a outra questão é que, embora a tecnologia esteja muito avançada nessa questão e tenham sido realizados vários diagnósticos na área da medicina, nós temos um ponto que é a questão da democratização da tecnologia, que ela não é afeita a todos, né? Poucas pessoas ainda têm acesso a elas, e não a população que talvez seja a que mais necessita, essa população mais vulnerável, mais simples, né? Ainda mais quando nós temos aí questões de saúde macro, né? Não as questões pontuais. Uma coisa é um diagnóstico pontual e outra coisa é um diagnóstico que precisa de cuidar de uma população vulnerável de uma maior quantidade de pessoas envolvidas, né? Então, eu acho que são temas que vêm de encontro, né, ao que nós pensamos hoje, né? Acho que é isso. Vale lembrar que a inteligência artificial vem com essa promessa de baratear saúde, né? E tem toda essa promessa Mas está um envolvida. pouco longe disso, vocês não acham? Eu acho que reflete, de alguma forma, as desigualdades que são da nossa sociedade, né? E talvez até elas se acentuem de alguma forma, desigualdades já postas anteriormente, né? Talvez a pandemia tenha nos servido ali para demonstrar essa necessidade do quanto acho que a sociedade brasileira, ela, como a mundial também, né? Ela incorporou tecnologias para o seu dia a dia profissional, comercial, né? Mas, ao mesmo tempo, também revelou essas divergências, né? de realidades, né? A ponto de
por conta da necessidade de estarmos distantes um dos outros, né? As plataformas bancárias, até para recebimento de benefícios que boa parte da população dependeu unicamente ali naquele momento mais difícil. E você via uma realidade de pessoas que sequer tinham contas bancárias, né? Ou sequer eram usuárias mínimas de um tipo desse universo digital. Então, isso acho que reflete bem o que é a nossa sociedade. A Dora Kaufman, numa das obras dela, ela bem acentua essa questão assim, né? Do limite da inteligência artificial substituir o lado humano, essa questão humana, né? Porque nós não podemos esquecer, né, que existe uma população vulnerável, e eu não sei se vocês concordam, se vocês comungam da mesma ideia, um ponto nevrálgico nesse sentido também tudo bem, a inteligência artificial fornece um diagnóstico, ela tem essa possibilidade de uma inserção uma acurácia maior com relação à saúde, porque ela vai trabalhar com dados, então ela chega quase que numa perfeição de diagnóstico. Mas e se caso ela erre, né? A questão da responsabilidade também de quem será, né? É do hospital, são dos médicos que estão por detrás usando a inteligência artificial, né? Do sistema governamental também, nós não podemos esquecer, não só no Brasil, mas existem sistemas únicos de saúde, né, por trás disso tudo. E quem será o responsável, né? Acho que são questões de difícil solução e que a gente tem que refletir, né, a respeito. Ao mesmo tempo, professor, e quando de repente, no auxílio ali de um diagnóstico, né, entre o profissional médico humano, né, e a inteligência artificial, né, houver uma divergência de entendimentos, né, qual o entendimento que deve prevalecer? Acho que Sim, são, de fato, desafios desse momento, né, da nossa sociedade, né, mas que certamente com o bom uso, um recorte da contribuição, sempre, ao meu ver, com a tutoria humana, eu acho que há um ganho, sim, para a sociedade. sim. Nesse sentido, é ficar repensando a nossa sociedade no risco dela e o próprio conceito da sociedade de risco que nós temos na responsabilidade. É uma questão interessante. Explorando um pouco mais essa ideia das investigações, quais os principais temas que estão sendo investigados nessa interface hoje em dia? É até interessante essa conversa, porque a, tem algumas distinções importantes para a gente pensar. Primeiro, quais são os usos da inteligência artificial no campo da saúde, e esses usos vão levar a diferentes problemáticas. Então, uma coisa, como já foi dito aqui pelo Alcian, é o uso da inteligência artificial para auxiliar diagnóstico, para auxiliar tratamento, para auxiliar acompanhamento de tratamento, adesão. Outra coisa é usar a inteligência artificial para tarefas administrativas. Então, muito se diz sobre o uso de inteligência artificial para acompanhar a quantidade de materiais no hospital, para acompanhar leitos no hospital, para fazer tarefas administrativas. Questão logística mesmo, A né? questão logística, exatamente. Isso já é diferente, por exemplo, do uso de inteligência artificial na farmacêutica. Por exemplo, aí tem vários usos. Tem o uso na farmacêutica, teve um evento na Sindusfarma, que é o Sindicato das Farmacêuticas, e eles estavam mostrando isso. O uso da inteligência artificial na cadeia produtiva da farmacêutica como um todo. Então, desde pesquisar a proteína do remédio, o princípio ativo, até pensar a comercialização e o marketing daquele remédio, como que vai ser vendido, até pensar os estudos clínicos posteriores a entrar no mercado e todo esse acompanhamento de como usar o remédio. Então, olhando para esses diferentes usos, o que a gente pode imaginar de temática é que as temáticas vão variando de acordo com esses usos. Então, Pedro mencionou a questão do risco. É claro que a inteligência artificial nas proteínas pode levar a um risco de bioterrorismo, pensando esse tipo de risco. Mas tem uma grande utilidade na pesquisa clínica, e aí o tema da pesquisa clínica. Por outro lado, no diagnóstico e no tratamento, a gente tem o problema da responsabilidade médica, É. né? Que é um problema que aparece, especialmente quando eu não sei como a inteligência artificial funciona. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão do uso de dado de qualidade, prontuário eletrônico, ter acesso a dados com qualidade para que eu possa fazer os protocolos de saúde. Eu acho que
a gente consegue mapear assim, né? E talvez, Sr. Guilherme, vai ser uma necessidade já também no ambiente da saúde, a garantia da transparência, né? Quem no meu atendimento que levou aquela recomendação, aquele encaminhamento de tratamento de repente? Foi o médico humano? Foi uma conjugação? Foi um comitê? Não. Foi um enquadramento meramente da máquina. E também eu vejo que, assim, a possibilidade de se questionar, né, novos direitos, se ter novos direitos fundamentais a partir de tudo isso, que antes ninguém imaginava, porque não se tinha a necessidade. Mas hoje, imagine, né? Acho que diversos hospitais no país já tem aquele primeiro atendimento ali, aquela triagem, basicamente sem contato humano. Aí, será que existe o direito de você ser atendido necessariamente por um humano? Eram questões que não estavam nas nossas mesas de reflexões, né, da sociedade e jurídicas também. Eu acho também, principalmente, eu já falei aqui, quando a pergunta em que área do direito, eu acho que não são, eu penso, como o professor Guilherme, que não é uma única área, mas várias áreas do direito. Mas uma outra, eu falei da bioética, falei também dessa questão, a mesma que o professor falou a respeito da LGPD, e essa questão também de quem seria o responsável, a questão da responsabilidade civil, criminal, administrativa, né? Dependendo da instituição de saúde que o médico tiver por trás e usando a inteligência artificial, nós vamos falar na responsabilidade, tanto se for um hospital público como se for um hospital privado. Mas tem uma questão aí que também não pode ser relegada, e eu puxo a sardinha para o lado do direito empresarial, porque afinal de contas, melhor que um direito empresarial só dois, é a questão que é envolvendo o direito autoral e o direito também patrimonial da propriedade industrial. Em que sentido? O direito autoral é de quem cria esses sistemas, porque nós temos uma lei de software que ela é a Lei 9.609 de 98, que ela está muito ultrapassada. Né? Ela já não atende às necessidades de hoje e que ela vai tratar dessa questão do software. E hoje nós já sabemos que o desenvolvedor ele está ficando superado no seguinte sentido: as empresas não estão contratando desenvolvedores sênior, aliás, sênior, júnior. Então, eles estão suprimindo aquela fase da aprendizagem, porque é uma aprendizagem. Você tem o júnior, depois você vai ter o pleno, para depois você ter o sênior. Então, assim, creio eu que vai atingir até a questão da falta de mão de obra a hora que chegar dentro de uma empresa, seja ela de uma empresa hospitalar ou não, quando precisar de um desenvolvedor de um gabarito maior, vai ter que se buscar profissional onde ele estiver no momento, né? Porque se não se atentar para isso, porque é uma aprendizagem. Ah, mas a inteligência artificial não vai superar, chegar até esse ponto. O problema é que ela é alimentada e retroalimentada. Mas se ela fica só sendo alimentada num patamar, que é o júnior, como que ela vai evoluir? Então, eu acho que é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que hoje usa-se muito para fazer cirurgia em alguns hospitais, claro que são hospitais de ponta, por isso que eu falei que não chega a toda a população, a questão do robô cirúrgico, a questão robótica. E aí é o seguinte, nós temos a questão da propriedade industrial, que é onde o professor mencionou, a questão da desigualdade social, que nesse aspecto pode ser que ela aumente. Por quê? Porque quem detiver a tecnologia vai usar isso como? Né? Ou será que vamos fazer como as vacinas? Não, ninguém é dono e aí é a serviço da população. Mas acredito eu que as empresas também desenvolvedoras não vão abrir mão, né, de certos direitos que assistem a elas pela propriedade industrial. Porque aí envolve a questão de patente, né? E outra coisa também, um remédio cujo processo seja desenvolvido por uma inteligência artificial também, um artigo médico, a quem pertence, né? Se houve a participação da inteligência artificial. São questões também que incomodam, né? Porque elas
tão longe de serem resolvidas, ainda mais com a legislação que está arcaica, né? A propriedade industrial, que é a Lei 9.279 de 96, ela está muito desatualizada, né? Então, a gente vê que nós temos grandes problemas aí, né? Os contratos de licença. Então, aí e tem uma coisa que eu adicionaria aqui rapidinho sobre essa questão das áreas e da propriedade intelectual. Em relação à propriedade intelectual, isso tem um impacto interessante, que é a questão dos dados internacionais. Então, eles medem muito os dados sobre o avanço tecnológico a partir da quantidade de patentes que cada país fez com inteligência artificial, né? Só que se no Brasil você não tem o registro da patente, e a gente fez uma pesquisa e encontrou poucas patentes de sistemas de IA registrados no INPI aqui no Brasil, na área de saúde, porque não tem muito por que você registrar o sistema, você vai ter que incorporar ele em alguma coisa para conseguir patentear e tal. Então, E o que que eles preferem? O que na pesquisa restou evidenciado? Se eles não usam a patente, qual o caminho de garantia dessa propriedade industrial? é, Vocês acharam? no sistema do INPI havia alguns registros de softwares E fora mesmo. dele? E aí vem o segundo ponto. O que a gente vê muito é a questão regulatória da Anvisa, né? Especialmente para dispositivos médicos. Então, o FDA recentemente teve um dado que seria a Anvisa dos Estados Unidos, que eles registraram já mais de 1.200 softwares médicos com inteligência artificial, né? Nos últimos anos, esse número acumulou aí para 1.200. E a gente viu na Anvisa que também tem já começando esse processo de registro de softwares médicos e tudo mais. Não é uma proteção de propriedade intelectual, porque não está no INPI. Mas acho que é interessante mostrar essa economia global da inteligência artificial na saúde também. Porque muitos desses sistemas são treinados no exterior e depois eles têm que ser adaptados para o Brasil, porque a população brasileira é diferente, a população brasileira tem outras características. Então, e uma coisa que eu não sei o que vocês pensam também a respeito, é que um viés alternativo que muitas empresas utilizam são os smart contracts ou o contrato mesmo, na sua forma tradicional, e que eles acham que é uma melhor garantia com relação à propriedade intelectual quando eles pedem no contrato, colocam cláusulas de confidencialidade, por exemplo, de exclusividade. Então, eu fico um pouco preocupada, porque aí que eu penso, não sei o que vocês pensam a esse respeito, o posicionamento ético, a questão da bioética, né? Porque eu tenho um pouco de receio, porque a gente não domina o que está sendo produzido, né? As empresas elas acabam indo tomando a via dos segredos corporativos, né? E nós vamos ficando sem ter esse espaço da arena do debate. O que elas estão desenvolvendo, como elas estão desenvolvendo, em que medida o público pode ser afetado por essas tecnologias. Então a gente fica, né, à mercê dessas caixas e caixas de segredo. E aí tem uma curiosidade, né? Porque hoje, até por um lado, né, a escassez, né, de profissionais gabaritados direcionados para a tecnologia no país, acho que, né, diversas pesquisas atestam isso, né? Uma sobreposição de diversos outros profissionais, mas uma carência, por exemplo, das áreas das engenharias. Esse é um aspecto. Agora, por outro lado, as próprias inteligências artificiais, né, e diversos modelos aí de LLMs que possuem essa natureza, hoje já conseguem estabelecer algum nível de autoprogramação, né, que de alguma forma passa a independer, pelo menos acho que daquele profissional do júnior, né, professor? E aí, o que for projetado a partir de um comando, né, de um prompt, e que for gerado por uma própria IA. E aí, quem vai ser o proprietário efetivo disso, né? Foi o profissional, seja ele da saúde, seja ele da tecnologia, que hoje acho que a lógica é essa, que não seja exclusivo, né, dos profissionais da tecnologia. Mas, de alguma forma, a gente está ainda... como essas mudanças são, ao meu ver, em grande maioria, elas são substanciais, são disruptivas para o nosso comportamento na sociedade, né? E o direito, de alguma forma, ele é reativo, né? Então,
é, muito eu acho que já se está pesquisando, debatendo, mas é claro que a velocidade das respostas não se equiparam com as novidades, né? Talvez a gente esteja discutindo uma coisa aqui hoje, que simplesmente amanhã surge algo novo e absolutamente transforme tudo o que a gente está falando aqui hoje. Então, é uma realidade posta que infelizmente a gente está tendo que dialogar sobre isso, mas de alguma forma eu vejo que a possibilidade do surgimento de novas tecnologias, disso é, serem provocadas a partir do que é possível nas, né, inteligências artificiais generativas, isso dá um caminho, mas por outro lado fica absolutamente a incerteza de propriedade, de como é que isso vai se dar. Ah, não, é do titular da inteligência artificial generativa, né? Porque foi colocado lá, ou aquilo se garante também o segredo industrial daquele comando que gerou novos negócios amanhã, né? Então, assim, de fato, a gente está vivenciando uma realidade nova quanto a isso também. Alcia, e aí tem um elemento interessante, olhando para a saúde, que é uma tensão entre inovação, que tem um ritmo rápido, especialmente numa economia em que ser inovador significa estar na frente, e uma coisa que é própria da saúde e de outras áreas, que é o rigor científico, o estudo clínico, o tempo que é necessário amadurecer para que eu tenha resultados das fases clínicas e que eu consiga atestar a segurança, siga adiante para testar a efetividade, siga adiante para testar na população. Então, a saúde ela é estruturada a partir, né, tem aí a lei de pesquisa clínica que foi recentemente aprovada, tem várias resoluções e regulamentações do Conselho Nacional de Saúde sobre isso. Ela é estruturada sob uma lógica científica de segurança, de evitar o risco. A inovação ela quer ser rápida, né? Então, eu acho que um exemplo bom que foi mencionado aí por você, assim, é a questão da inteligência artificial generativa. A OpenAI lança um chat GPT sem grandes restrições à automedicação, ao diagnóstico. Por quê? Porque é isso, porque a inovação ela quer ser rápida, né? E aí a gente acaba ficando num paradoxo, né? Porque se quer proteger, né, propriedade intelectual, direitos econômicos, mas não há nenhuma inteligência artificial que seja de alta capacidade e de entregas bem assertivas que trabalhe com poucos dados. E de quem são esses dados? E direcionando para a área da saúde. São nossos, né? Enquanto, né, pacientes, usuários de qualquer sistema de saúde, público ou privado, né? Isso começa, tanto é que dentro de uma perspectiva atual, né, como defende a professora Zuboff, né, de capitalismo da vigilância, é, nós vamos ver, já estamos vendo, né, Big Techs querendo ser os principais atores de Health Techs. Por quê? Porque né, uma Apple da vida, ela vai conhecer mais sobre as pessoas, né? Porque ela está ouvindo o que está sendo dito no telefone, é o celular, é o relógio que vai verificar as condições que você acorda, que você dorme, que você se comporta ao longo do dia. Então vejam como, de alguma forma, essa relação econômica, né, da transformação dos dados em negócios está chegando também no ambiente da saúde, de alguma forma. A gente passou daquele paradigma que quando eu entrei na faculdade a gente falava do Dr. Google, nós tínhamos que enfrentar o Dr. Médico Google, agora a gente tem que passar a tentar regular o Dr. Médico ChatGPT. Uhum. Então é um desafio. Recentemente, agora partindo para umas questões mais práticas dessas interações, e bem de encontro ao nosso tema, eu li uma notícia da CNN que ele conta uma tecnologia nova, uma inteligência artificial chamada OncoSeq, que a partir de amostras de sangue ela consegue detectar a possibilidade de ter o desenvolvimento de células cancerígenas. E o sucesso dessas tentativas, está acontecendo obviamente nos Estados Unidos, foi de 84%. Então é uma taxa relativamente elevada. Pegando um questionamento para a doutora Maria Rafaela. Pensando na perspectiva do Brasil, uma empresa, a gente tem, por exemplo, a USP, que desenvolve tecnologia de ponta na medicina, e vão ter as startups que surgem no seio dela. Quais as atenções que essas empresas, essas startups têm que ter?
Na minha opinião, a primeira coisa, agora relacionando com o direito empresarial propriamente dito, a primeira coisa é a questão da propriedade industrial, como ela vai proteger a sua criação. Independentemente de ser pública ou de ser privada, do ambiente onde está sendo desenvolvido, essa questão de se respeitar, né, tanto o direito moral como o direito de propriedade. Ou aquela pessoa que criou, eu sou o criador, né? Até porque não é só o bônus de ser o criador, mas o ônus de ser responsável pela criação. E a questão da propriedade, que é a exploração econômica da propriedade criada. Mas, aliado a isso, eu ainda penso que não se pode, nas questões envolvendo a saúde, se desprezar a questão bioética. Tem que se aliar sempre à ética às questões da vida. E para isso, no Brasil, estou falando em termos de Brasil, nós temos para qualquer pesquisa envolvendo seres humanos a existência dos CEPs, né? Que são os comitês de ética e pesquisa em seres humanos, em animais, e essa pesquisa envolvendo dados, né, sensíveis, dados pessoais, são muito utilizados na tecnologia, né, na psicologia, que hoje também está pegando uma vertente boa, porque tem pessoas aí conversando com o IA e é um problema isso também, né, na questão da psicologia, que também não pode ser desprezado. Então, entendo eu que a primeira preocupação é a da propriedade industrial, até para fazer essa retroalimentação de pesquisas, de inovação, que o professor Alcian colocou aqui agora. Então, isso aí tem que se respeitar, porque sem também promover inovação, nós não vamos, a humanidade não sai do lugar a tecnologia traz coisas boas. Então, a gente tem que, acho que, incentivar as coisas boas e enfraquecer as piores, né, cada dia que passa. Eu acho que é muito importante também, levando em conta a área do direito aplicado, né, o ordenamento jurídico aplicado nessas questões todas, nós não podemos desprezar os grandes pensadores. Por exemplo, o professor Alcian citou a Shoshana Zuboff, você citou o Rick Beck, e eu citei a Dora Kaufmann, e nós temos vários outros aí, né? Inclusive autores que já estão falando nessa coexistência, né, com a inteligência artificial, ou inteligência artificial juntos mesmo, sem estar separados, né? Ou seja, sempre que tem uma inteligência artificial, estar junto dela, como a Lei Geral de Proteção de Dados já fala, né, dos seus encarregados, daquelas pessoas que fazem, são responsáveis pelo tratamento, são operadores, são os GPOs, né? Então, ter também uma pessoa assim vinculada que seja responsável e nunca esquecer de levar a questão para um comitê de ética. Porque, como está acontecendo aqui nesse podcast, e acontece também nos grupos de pesquisa, do doutor Yuri tem se evidenciado como uma certeza de que é uma questão que dá certo, você vê que aqui nós estamos em 4, na verdade 5, né? 4 pensam melhor do que uma pessoa, né? E 5 ajuda a produzir o que está acontecendo aqui, né? A quinta pessoa que está nos bastidores e fora outras pessoas que estão nos bastidores. Então, eu acho que a gente tem que... as empresas também não podem se esquecer de que jamais a tecnologia ela tem que estar a serviço dela mesma. Pelo contrário, tem que estar a serviço do homem, o homem que manda, né? A última palavra tem que ser humana, né? Torcendo pela não revolução das máquinas, né? Exatamente. Doutor Alcian, nesse seu estudo das neurociências, que eu entendo que é recente, qual tem sido o impacto das inteligências artificiais e, especificamente, essas ferramentas de diagnóstico? Bem, primeiro eu preciso dizer que minha pesquisa envolve mais a questão da neurociência social, né? Não neurociência clínica, propriamente dita. Mas, assim, é possível identificar, a própria FDA
já aprovou diversos softwares de validação, né, de diagnósticos, especialmente vocacionados a problemas mentais, como Alzheimer, demência. E eu acho que o grande benefício dessa conexão entre inteligência artificial e neurociência tem a ver com precisão, né, do diagnóstico, rapidez e especialmente com a capacidade de predizer o que vai acontecer. Por exemplo, olha, determinado tipo de configuração pode significar, por exemplo, que daqui a 5 anos a pessoa possa desenvolver Alzheimer. E aí é importante também voltar a uma conexão, porque falar de IA está falando sobre dados, né? A gente não consegue fugir dessa dinâmica. E como é que envolver este exercício de identificar e predizer condições clínicas e de saúde da pessoa, será que nasce aí ou nascerá um direito fundamental às questões genéticas da pessoa, que já são de alguma forma possíveis de predizer, a ponto de repente de um plano de saúde tomar conhecimento de que, assim, olha, o gene dessa família aqui tem uma predisposição a ter doenças que são de alto custo tratamento. Então, veja como a conexão, né, do ambiente negocial, comercial, precisa se equacionar com a proteção de certos direitos que até então a gente não se preocupava, porque não se tinha equipamentos capazes de predizer qualquer tipo de situação. Mas hoje a gente começa a romper essa fronteira e surgem, obviamente, benefícios para a sociedade, acho que para a saúde como um todo, mas a fronteira do ambiente, do uso ético disso e da proteção de dados absolutamente sensíveis, para mim é um ponto assim, essencial em que dialoga a inteligência artificial e neurociência, né? Então, assim, e às vezes a gente não precisa nem ir para a inteligência artificial, mas simplesmente o uso de dados. Quando você vai numa farmácia, né, em que a primeira coisa que o balconista vai pedir lá é qual é o seu CPF? Sob o até então legítimo argumento de que, assim, não, é só para identificar qual é o melhor desconto que eu posso te ofertar. Se é o da tua carreira, se é o do teu plano de saúde. E aí? E esse dado que vai ficar registrado lá, qual é o tipo de medicamento que eu comumente costumo adquirir? Enfim, e aí vem uma outra questão, né? Porque assim, e o medicamento que eu estou adquirindo no meu CPF que não necessariamente era para mim, né? Como é que isso vai ser tratado amanhã? Então, sim, são questões que absolutamente envolvem, né? Perpassam aqui por essa relação entre inteligência artificial, neurociências e a capacidade especialmente de predizer condições clínicas em favor das pessoas. É uma temática interessante, complexa e que é essencialmente pensando novos direitos constitucionais, um novo horizonte do pensamento desses dados e novas questões, justamente de como trabalhar essa nossa defesa em relação a toda uma nova dimensão. Você me permite, Pedro? Você quer ver uma coisa que até então assim, não fazia parte da nossa rotina de preocupação? Será que nós temos um direito à nossa, falando em neurociência, à nossa privacidade mental, laboral? Olha, antes ninguém, né, se preocupava com isso, mas absolutamente uma simples câmera na sua frente lá ligada ao seu computador é capaz de determinar o teu desempenho ao longo do dia, a tua capacidade de concentração, o que você estava fazendo, o que você não estava. E aí? O empregador pode simplesmente pegar esse dado e agir a seu bel prazer, né? Então você vê como as coisas vão se conectando, tanto da perspectiva de saúde, mas a privacidade também está sempre ali como um ponto de equacionamento necessário. É. Eu penso nessa questão de Constituição justamente porque tem o Dr. Guilherme, que entende bastante disso, e pensando nos limites constitucionais que o Brasil traçou para essas inovações. Como é que nós vamos trabalhar isso aqui pelo nosso paradigma, pelo nosso ordenamento? É interessante porque
vou adicionar coisa, porque Claro. quando vem, né, a pergunta é sobre limites, né? E eu acho é legal falar de limites, mas agora, ouvindo você, Alceu, também fala, bom, tá, e ouvindo a questão de proteção da inovação, né? Bom, eu posso discutir limites, mas a Constituição também quer que o Brasil se desenvolva. Também quer que o Brasil seja pioneiro, que o Brasil contribua para a paz no mundo, desenvolvimento regional e tudo mais, né? Então eu acho que aqui a Constituição ela traz um equilíbrio, ou um balanço que a gente precisa ter entre como que eu lido com os riscos, juridicamente falando, mas também como que eu promovo isso. Então, é quase como se eu falasse, como eu desenvolvo na área da saúde uma inteligência artificial, e a gente está falando de inteligência artificial, mas vamos pensar a transformação digital da saúde como um todo, né? Como que eu desenvolvo uma inteligência artificial na saúde que seja ética, responsável, eficiente e de qualidade, né? Uma coisa que sempre falaram na área da saúde é, olha, sim, a gente pode falar sobre os riscos, mas cada uso que a gente deixa de fazer também é uma pessoa que pode desenvolver uma doença. Então, esse é um equilíbrio fino. E aí, assim, a gente poderia pensar, do ponto de vista de limite, aqueles limites que a gente vem discutindo aqui. Então, olha, não pode colocar em risco a vida e a integridade da pessoa, porque esses são direitos fundamentais que estão esculpidos lá no artigo 5º. Não pode colocar em risco a proteção de dados das pessoas, porque os dados de saúde são sensíveis, porque eles permitem discriminação, esse é o próprio conceito, né? A própria lógica que está por trás do dado sensível. Então, se eu sei que uma pessoa por exemplo, HIV positivo, isso aí um trabalhador, um empregador pode usar para discriminar, né? E não deveria, mas pode, porque está proibido, inclusive, por lei. Então, a gente sabe que dados de saúde, né? O Alcina mencionou isso, imagina, hoje em dia é possível prever se a pessoa vai ter burnout a partir de como que ela faz reuniões de trabalho, gerencia e-mails e tudo mais. Então, eu sei que o trabalhador vai ter burnout. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar ele num programa de saúde mental na empresa. Ou eu demito ele antes de isso acontecer, né? Porque agora eu já sei que ele tem esse risco. Então, assim, os dados de saúde, eles têm um grande risco e a Constituição, eu acho que limita esse uso incorreto. Mas eu também queria trazer, assim, o que que a Constituição fomenta? Ou o que que eu poderia discutir que é o papel do Estado diante dessa tecnologia. E aí, eu acho que a gente tem o SUS, né, como um sistema único de saúde importante nosso, e vem uma questão. Bom, qual é o papel do Estado? Eu acho que algo que a inteligência artificial trouxe e que ajudou bastante no setor da saúde é um problema que a gente chama de interoperabilidade de dados e de fluxo de dados na saúde. Por quê? Tem estudos lá nos Estados Unidos que mostram que essa maioria dos sistemas são treinados com dados de hospitais da costa leste americana e da Califórnia. E a maior parte dos dados vem de 3 hospitais. Por exemplo, o Mount Sinai, que é um hospital lá de Nova York. E aí você fala, bom, estou treinando sistemas com dados de 3 hospitais. E aí quando você vai ver os sistemas, quando você vai ver como que as startups fazem, elas se juntam com hospitais para usar os dados desses hospitais. Só que eles usam os dados desses hospitais. A gente não tem grandes bases de dados abertos, né, que sejam representativas. Então, eu acho que o Estado e a Constituição, como ela fala que a gente tem que se desenvolver, né, ela tem um papel nisso. O Estado ele tem que ter um papel em melhorar o fluxo de dados, em tornar essas bases mais representativas. Com certeza, as pessoas no Amazonas não têm as mesmas condições de saúde, tanto por genética, como foi dito, quanto por características fenotípicas, ambientais, do que as pessoas no sul do Brasil, para pegar só 2 extremos. E se eu treino só com gente do hospital em São Paulo, eu não estou pegando o perfil das pessoas no Amazonas, né? Então, eu tenho uma responsabilidade aqui de melhorar esse fluxo de dados e melhorar esse fluxo de informação, que eu acho que agora, com o decreto que teve da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a RNDS, que foi formalizada agora por decreto pela presidência, a gente tem agora uma chance real de ter um fluxo melhor de dados para treinar com qualidade esses sistemas. Eu acho interessante essa questão do fluxo dos dados e a interação entre a produção desses dados, os seres humanos e o espaço.
eu acho bacana, a gente tem o Dr. Alcian, essa pergunta mais orientada para ele, mas claro, a todos os professores, que ele investiga e leciona numa região que é um pouco mais afastada, a gente estava brincando, quase 1.100 quilômetros de estado, né? Do centro econômico financeiro tradicional do país, né? Rio-São Paulo. E isso com certeza afeta a ótica de uma investigação. Como que o grande estado do Amazonas teria essas suas complexidades próprias e como que isso influi em investigações no campo, direito, saúde e inteligências artificiais? Bem, Pedro, você tocou aí num ponto que eu acho que é importante a gente destacar, né? É óbvio que a gente está numa pauta mais vocacionada para a inteligência artificial, mas, assim, às vezes a gente pode ter, e é uma realidade ainda prevalecente, uma boa parte da realidade, porque, assim, o Amazonas, ele é um, é um estado continental, né? De dimensões continentais, em que metade da população, metade mais um pouquinho, está concentrada na capital Manaus, e a outra metade está espalhada em 61 municípios, cujo acesso, via de regra, é tão somente fluvial ou aéreo. E o aéreo, nesse caso, a gente está falando de um acesso que não é ali de aviação regional e que são voos, né, não são muitos ou que são meramente de alguns espaços para voos meramente fretados. Então, assim, até o deslocamento logístico, ele não é fácil, não é barato, né? A gente citava o exemplo de Tabatinga, professora, que é um município que está já na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia, e que está mais de 1.100 quilômetros distante da capital Manaus, dentro do próprio estado. E que o acesso é tão somente por via fluvial ou via aérea, né? Uma passagem de Manaus para Tabatinga é, via de regra, mais cara do que Manaus para São Paulo. Então, assim, até o acesso econômico dessa disposição afeta outras realidades, né? Então, assim, falar da relação de inteligência artificial, né, com o aspecto da saúde naquele ambiente, eu às vezes primeiro preciso responder assim: existe conectividade, em primeiro lugar, naquela região, naquele município, né? Que nem sempre é verdadeira a afirmação. É, o professor Guilherme havia falado agora há pouco, né, assim, e a Starlink melhorou? Melhorou, acho que colocou à disposição internet, né, de boa qualidade em locais, em qualquer local. Só que não é um acesso para todos, né, ainda. É um recurso caro. O serviço é caro ainda, né, de alguma forma. E aí eu puxo para um detalhe local, já que a pergunta envolve o aspecto local. Aí você tem que considerar que, inclusive, né, algumas regiões, como, por exemplo, se eu tomar aqui o município de São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro, também no extremo do estado, que é o município com maior população indígena do país, de diversas etnias, diversas línguas. Como a inteligência artificial poderia ser um instrumento de acesso à informação, né? Porque, assim, falar de saúde é falar de educação também. Mas como é que você vai garantir o acesso meramente do ensinamento, da orientação correta da saúde, da língua portuguesa, para se traduzir para a língua nativa daquelas pessoas? E não adianta, por si só, fazer um texto na língua deles. Porque a realidade realmente Oralizada. é oralidade. Eles estão acostumados a ouvir e ver também. Não necessariamente ler o texto. Então, assim, eu vejo que talvez é nisso aí que a inteligência artificial ela possa atingir positivamente essa realidade, transformando algo que, de alguma forma, isola ainda, né? Garantir inclusão sobre o aspecto máximo. E ao mesmo tempo com uma tensão, né, Alcian? Porque a gente também não pode correr o risco da homogeneização, porque Sim. eu treino a IA com conhecimento, com teorias, com coisas que a gente conhece daqui, e
Não, eu vou levar para São Gabriel da Cachoeira, que tem um conhecimento de comunidade tradicional, de uma realidade própria deles e tudo mais, Uhum. e que a inteligência artificial muitas vezes não tem dados sobre aquilo para trazer esse conhecimento tradicional como parte do processo de cura e de laços daquela comunidade, né? Então é um risco de homogeneização. Eu falo, volto a esse exemplo, porque assim, recentemente, e foi um projeto é, exitoso, ao meu ver, mas assim, veja como um simples trabalho que traduziu a nossa Constituição na língua mãe, vamos assim dizer, lá, que é o Nhengatu. Isso foi um projeto super exitoso e premiado, e teve a participação até da época da presidência do STF para ir lá lançar, né, a nossa Constituição, né, ou seja, o texto aí que já está caminhando para os seus quase 40 anos, simplesmente traduzido numa das línguas mães que é o Nhengatu. E falo isso porque recentemente nós fomos procurados lá no Lauin, que é o núcleo que eu coordeno, pelo Tribunal Regional Eleitoral. E um dos desafios do Tribunal Regional Eleitoral, porque eles vão precisar, na época das eleições, por exemplo, vão instalar urnas nos locais mais longínquos, na comunidade ribeirinha lá mais longínqua. E aí, fazer essa orientação traduzindo da língua portuguesa para, né, a língua nativa deles é um desafio. E aí nós fomos desafiados no sentido assim, pô, por que a gente não pensa então em desenvolver um software que consiga, garantindo a oralidade, simplesmente fazer a conversão para as diversas línguas nesse sentido? E como isso também poderia ser vocacionado para a área da saúde. Foi com esse experimento ainda em diálogo, mas que me veio aqui a resposta da sua pergunta. Poxa, muito bacana. Doutora. Doutor Guilherme, na sua vasta experiência em participações no Poder Judiciário, destacando-se o seu intercâmbio no Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, o senhor pode dizer se ele está apto aos litígios decorrentes de inovações usando essas tecnologias na área de saúde? Eu vou ser um pouco polêmico aqui, viu? Você viu, Não seja Maria, viu, bastante Pedro? Essa é a parte boa, né? Essa é a parte Nós boa. estamos aqui para isso. Olha, eu acho que o judiciário não está preparado. Eu acho que tem 3 motivos principais para o judiciário não estar preparado para esse trabalho. Eu acho que tem barreiras que são técnicas da saúde, barreiras que são técnicas da tecnologia digital de inteligência artificial, e eu acho que tem barreiras de raciocínio jurídico que está se transformando. Vamos lá. Primeira barreira, barreira da saúde. A gente tem um longo histórico de judicialização da saúde, né? Pedro estudou políticas aí públicas na área da saúde, deve ter esbarrado com essa literatura de judicialização na saúde. E uma coisa que ficou claro olha, chega um laudo no juiz falando, a pessoa precisa daquele remédio e aquele é o tratamento que ela precisa. E os juízes sempre tiveram dificuldade para lidar com isso, né? E aí foram criados os NATs, os núcleos de atendimento especializados lá, como uma forma de ter um assessoramento para o juiz. Tem uma pesquisa do Daniel Wang, lá da GV, lá da minha escola, que ele vai publicar agora os resultados, mas mostrando que os próprios NATs divergem. Então, essa ideia que foi para se construir uma assistência técnica para os juízes virou meio que um monte de documento grande que o juiz acaba não conseguindo ler, que discorda de um médico, discorda do outro, que discorda do outro. Você não tem um grande banco nacional racionalizado. Aí a inteligência artificial também pode ajudar, porque a inteligência artificial pode fazer essa triagem. Então, a linguagem médica já é uma linguagem difícil. Soma-se isso à linguagem da inteligência artificial, que nem o público leigo, nem o público especializado jurídico domina muito, e a inovação é constante, né? Então, eu não sei, não tenho esse dado, quantos por cento do judiciário brasileiro hoje entende como funciona uma tecnologia de IA generativa. Entende realmente como funciona. Eu arriscaria dizer que não é muito alta. Mas vem um caso de inteligência artificial chamada black box, né? A caixa opaca, e você tem que resolver. O indício que eu tenho são os casos de subordinação algorítmica e perícia algorítmica.
em que os juízes deferem a necessidade de ver o código-fonte. E aí você fala assim, não é pelo código-fonte que você vai entender muitas vezes um sistema de inteligência artificial. Você tem que ter acesso aos dados, tem que ter acesso aos resultados, aos outputs e tal. Então, me dá a entender que tem uma barreira técnica digital aqui. E tem o terceiro ponto, que é o projeto de lei 2338, que no momento que a gente está gravando o podcast é o projeto de lei que está em discussão para a inteligência artificial, ele é um projeto que lida com a lógica de risco, né? De gestão de risco. Então, são sistemas de inteligência artificial de alto risco na saúde, aqueles que são utilizados para auxílio a diagnóstico e tratamento quando oferecem risco significativo à integridade física e mental da pessoa. Ok. A questão da lógica de riscos, que também está na LGPD, é chegar para o judiciário e falar assim, olha, tem um dever de saber se o sistema é robusto, se foram feitos testes, porque ele é de alto risco. O juiz vai ser capaz de falar quando que o risco foi mitigado, não foi mitigado, foi suficiente, não foi suficiente. Se a empresa chegar e falar, não, eu fiz tudo para mitigar o risco, tá aqui. O juiz vai falar, não, e foi insuficiente ainda assim. Então, existe aqui uma questão que eu acho que é como o judiciário lida com uma regulação cada vez mais baseada em riscos. Foi mencionado a sociedade de risco, né? E que eu acho que a nossa lógica jurídica é uma lógica do lícito e ilícito, certo ou errado, direito e não direito, direito e dever. E a gente não lida tanto com risco. Alto risco, baixo risco, médio risco, a ação de risco, né? Que é um pouco a lógica da inovação. As empresas estão lidando com isso, né? Inclusive com instituição de programas de compliance e que levam em conta o ESG, Environmental, Social e a questão de governança, e colocando exatamente essas questões. Nós temos uma portaria que ela estabelece, né, o que é o alto risco, o que é o médio risco e o que é o baixo risco. Eu acho que, assim, eu não sei, ponderando aqui o debate, eu não sei se a questão realmente uma retomada que o Código Civil trouxe no artigo 944, no parágrafo único, que é a extensão do dano. E que eu acho que aí, assim, é uma questão de atribuir a responsabilidade depois do dano ocorrido, né, e levando-se em consideração o comprometimento que cada empresa teve, que cada pessoa teve nesse processo. Porque exatamente, eu acho que fica muito difícil, mas não é para o juiz, não. Acho que para qualquer pessoa, em se tratando de uma linguagem de máquina, LLM, e principalmente da IA generativa, porque ela está a todo momento ela está sendo retroalimentada e criando e recriando, criando e recriando, e que fica difícil, inclusive, para você estabelecer limites se esse risco foi mitigado ou não, ou se ele se ampliou por uma simples mudança num código. Né? Aí é que está. Tem um exemplo bom sobre isso, que foi, acho que ano retrasado, que aconteceu aquele caso do CrowdStrike, que era um software de cibersegurança instalado nas máquinas e que parou os aeroportos nos Estados Unidos, né? E tem um processo na justiça americana da Delta Airlines contra a CrowdStrike. E assim, o que aconteceu foi eles mudaram o código. E aí, algo que no código era se não me engano, era alguma coisa como 6 letras, eles botaram uma 7ª letra e aí ele não leu, porque tinha uma 7ª letra ali. E paralisou os sistemas. Paralisou o sistema no hospital por causa de metade, acho que dos prontuários médicos usavam coisa disso e tal. Então, assim, tem um outro problema do risco no digital e na inteligência artificial, que muitas vezes o dano vai ser várias vezes maior, que é parecido com o ambiental, né, nesse aspecto. É várias vezes maior do que o próprio capital que você tem enquanto empresa. Porque se eu tenho um sistema de inteligência artificial que faz a proteção de todos os sistemas de aeroportos e ele falha, qual é o prejuízo? A empresa consegue suportar esse prejuízo? Porque é alta escala, é rapidez. Então, esse é o tipo de lógica que talvez a gente resolva não pela responsabilidade, a lógica do risco. E é isso, a lógica do risco está muito associada com seguro.
com coletivização desses riscos, com compartilhamento desses riscos, né? Talvez a gente devesse discutir um pouco mais como a gente deve compartilhar os riscos da inteligência artificial. Quem suportar, como suportar. E sabe o que é assim, é uma questão muito preocupante? É que o que está acontecendo é o seguinte: como não se regulamenta o projeto de lei, ele vai justamente essa discussão que nós estamos fazendo aqui, e que é muito difícil de se chegar num denominador comum. Então, o que está acontecendo que eu acho muito preocupante? Nós temos estados, por exemplo, como Goiás, que já regulamentou, o estado regulamentando o uso da IA. Eu falei, mas peraí, né? E prevendo direitos. Prevendo direitos e prevendo deveres e direitos e responsabilidade. É muito perigoso isso, eu acho, né? Eu Posso brinco estar que o errada, cidadão mas goiano é o cidadão mais protegido hoje no Brasil em relação à inteligência mas não artificial. é só ele, você viu, né? Nós temos mais um outro estado agora que também regulamentou. Então, isso está virando moda. Não, e outra coisa, a gente sabe que nós temos na Constituição, nós temos a questão de competência exclusiva da União para legislar, nós temos uma competência que é comum e uma competência que é residual. Mas acontece o seguinte: nós temos que levar em consideração que essas competências foram estabelecidas em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição. E nós estamos em 2025. Eu acho que era até uma questão de se questionar se nessa questão não caberia até uma emenda constitucional para rever, ou um outro mecanismo, uma lei complementar, alguma coisa que pusesse um freio nisso, porque eu acho muito perigoso. Porque, veja bem, um projeto de lei federal está sendo discutido em âmbito nacional. Você pode, inclusive, entrar no site do Senado, da Câmara dos Deputados, e você pode ali exteriorizar o que você pensa, fazer perguntas para ser levadas ao plenário, para serem discutidas de uma forma mais ampla. Na verdade, quando vai para o âmbito estadual, perdão, tá muito fácil, né? Tanto que já se regulamentou, é uma coisa, e é o que você falou, prevendo, né? Prevendo direitos, prevendo responsabilidades, obrigações, né? Perigoso isso aí. Isso vai até numa questão filosófica, eu acho que é onde a gente vai começar a tentar resolver isso, aproveitando a ideia da polêmica, né, um pensador polêmico do direito, que é o Pachucanes. A gente Uhum. trabalha, a nossa lógica jurídica, ela é todos os indivíduos existindo numa sociedade como possuidores de mercadorias. O próprio ser humano reduzido ele mesmo a mercadoria. Sim, Então, tudo na nossa sociedade gira em torno dessa circulação. Como que a gente pode pensar num quesito humanitário, e aí a saúde, se a gente é só possuidor de mercadorias se encontrando nesse grande mercado? Preciso pensar numa outra lógica. E agora sim, a gente já partindo para o nosso encerramento, é, indo agora na ideia da esfera da educação. Nós estamos enfrentando muitas transformações e desafios que o ChatGPT trouxe para a educação. E o mesmo está ocorrendo na saúde. Em que medida a gente pode tomar essas precauções agora? Olha, Pedro, eu acho que assim, em relação à educação, é, é algo como para boa parte das nossas atividades na sociedade, é uma coisa irrefreável. Cabe absolutamente a gente conseguir fazer o disciplinamento para o uso correto, o uso ético e estratégico, no sentido de não substituir também ali a cognição de quem está estudando. E aí não importa para mim o nível de estudo. Obviamente que para os, né, educação ali básica, fundamental, essas coisas, as reflexões são bem maiores, porque consequências, a saúde, a formação do cérebro e tudo mais pode ter outro tipo de consequência. Mas para o ensino superior, é uma coisa assim que ou todo mundo mergulha para conhecer o que está disponível e saber dali extrair o melhor uso, ou até o professor que se recusar a fazer esse mergulho, eventualmente, se é que ainda
possa existir, ele não vai conhecer aquilo que os seus alunos estão produzindo. E ele não vai ter a mínima ideia de onde aquilo foi produzido. Quem tem um nível de utilização mínima nas principais ferramentas disponíveis de inteligência artificial generativa e as suas mais diversas subespécies vocacionadas para a educação, a gente consegue hoje, assim, num olhar simples, você bate o olho e sabe de onde veio aquele texto. Aquela apresentação, né? Então, assim, é preciso fazer esse mergulho para até, penso eu, recomendar o uso correto. Posso citar aqui como exemplo, rapidamente, no edital agora lá do programa da qual eu faço parte, né, do Estrito Senso, o PPGDA, a gente introduziu no edital de seleção, que está aberto ainda, a recomendação para utilização acessória. Ó, ao candidato é recomendável utilizar, né, para correção textual, para gramática, essas coisas. Forma. É vedada a utilização para criação original de qualquer ideia e tudo mais. E recomendando ao final, dizer assim, olha, e se você utilizou, você faça uma declaração dizendo, olha, eu utilizei para isso. A gente está querendo incentivar que o uso, ele não deve ser reprimido, mas ele deve ser utilizado com cautelas e dentro daquilo que é permitido. A gente tem capacidade de atestar formalmente que determinado texto foi produzido no que está disponível aí, eu acho que isso ainda está bem falho, né? Mas por outras vias é possível extrair elementos que você verifica de onde aquilo foi produzido ou foi, no mínimo, inspirado. Eu acho que é essa experiência que também vai refletir no campo da saúde. Assim, não tem como vamos botar aqui criar um isolamento. Não, eu acho que vamos ter muitos benefícios. A questão é só, o desafio é só encontrar um ponto de equilíbrio para também não criar, a gente não amplificar riscos e não também violar outros direitos que já estão consagrados. Nessa parte de educação, assim, só para... O Alcian já mencionou muita coisa interessante. Eu acho que a única coisa que eu adicionaria é a importância da educação dos profissionais para usar essa IA e para saber quando essa IA está presente, né? Então, algo que vai ser muito importante é o médico, o enfermeiro, a profissional de saúde em geral saber, olha, aqui tem IA e essa foi a tomada de decisão da IA. Você está de acordo ou não está de acordo? Você vai usar, não vai usar? Então, saber como funciona vai permitir, até por questão de código de ética, né? O Conselho de Farmácia foi, acho que dos conselhos profissionais, o primeiro a fazer uma resolução sobre inteligência artificial aplicada ao profissional de farmácia. Então, vai ser usado e a pessoa vai ter que saber usar isso, né? E a gente vai ter agora a resolução de Conselho Federal de Medicina, provavelmente a gente vai ter alguma do Conselho Federal de Psicologia, porque é um tema que vai ser muito sensível na psicologia também. Então, acho que para essa parte de educação, as sociedades de especialidades médicas também vão ter que ter uma palavra sobre isso, porque elas também ajudam no currículo na área da saúde. E aí, pensando no direito, a gente também vai ter que ter nosso trabalho, né? É isso. Eu comungo das mesmas ideias do professor Alcian e do professor Guilherme, mas eu gostaria de também acrescentar algumas coisas. Bom, então, primeiro, nós temos aqui no Brasil, né, o Hospital Sírio-Libanês, e desde muito tempo que o professor doutor Álvaro Atalá, ele trabalha com direito à saúde baseado em evidências clínicas. E ele levou um novo olhar para o lado da judicialização da saúde, nesse aspecto, inclusive, do uso de robótica, de inteligência artificial, mas, que é o que eu falei, está muito distante, e o Hospital Albert Einstein também fez isso, mas está muito distante da realidade populacional, inclusive a realidade trazida pelo senhor. Então, eu acho que, com relação à educação,
O primeiro ponto que a gente não pode deixar se perder é de lembrar que o Brasil tem diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças regionais, e que todas elas devem ser levadas em conta. Então, acredito eu que na questão envolvendo educação, o debate tem que ser cada vez mais ampliado, os espaços de discussão cada vez mais ampliados e deixar de lado a questão da vaidade, que eu acho que a vaidade atrapalha muito, né? Nós podemos sentar, dialogar, conversar, e eu acho que isso, às vezes, você vai ter um olhar que eu não tenho, você vai ter outro que eu não tenho, e você também, e a gente acaba enxergando uma outra coisa, um outro viés, uma outra coisa. Então, acho que primeiro, na questão educacional, nós temos que ensinar para os nossos alunos isso. A outra questão que eu acho é o seguinte: não adianta você negar a tecnologia. Ela está aí, ela veio para ficar. Eu acho que é um caminho sem volta, né? E nós temos que ensinar o nosso aluno, assim, como eu vou trabalhar a partir disso, do que nós temos hoje dentro de cada realidade, de cada estado, de cada cidade, de cada situação. Mas se for uma situação de alta tecnologia, mostrar para ele que ele tem que aprender a perguntar. É o prompt. Mas, para ele perguntar, todo mundo que pergunta, você já sabe algo sobre o assunto. E demonstrar, mostrar para o aluno que, se ele está fazendo a pergunta, essa pergunta tem que vir lastreada de qual autor, de qual teoria, da onde ele tirou, né? Ou então ele vai perguntar para a inteligência artificial como ele vai fazer a pergunta também. Então, aí, inclusive, eu acho que até fazer um exercício, né? Olha, esse grupo vai fazer a pergunta para a própria inteligência artificial para ela te dar a pergunta. Beleza. Mas você vai fazer baseado em um autor, você vai fazer baseado em um pensador, em um pensamento, porque nós não podemos perder a nossa atenção, deixar desviar a nossa atenção de que nós devemos respeitar aqueles que nos antecederam no nosso passado, né? E aí toda a linha do pensamento humano é muito importante. É isso que nos diferencia do resto da humanidade, né? E também não perder de vista que nós, como o Walter Hugo Mãe mencionou, nós temos que nos reconhecer humano a partir da humanização que há no outro. Senão nós vamos virar tanto máquina como qualquer outra máquina, né? Esse é o grande risco. E eu acredito que essa individualidade exacerbada, esse desprezo pelo passado, esse desprezo por certas teorias, colocando a inteligência artificial muitas vezes até como um deus, é que tem feito a humanidade ficar com tantos transtornos como ela está, né? Porque quando você não consegue achar um ponto de apoio, você fica vazio, né? E o vazio leva a essas coisas que nós estamos vivendo aí ao caos, né? Então, acho que está na hora da gente buscar, por exemplo, um Domênico de Masi, que fala do ócio criativo, né? Então, às vezes é melhor você parar, né? Sai fora da tecnologia, vai plantar, vai mexer na natureza, vai mexer na terra, vai construir algo, né? Não é nem, às vezes, a questão do retorno financeiro, mas de algo palpável para você mesmo. Falar, eu sou capaz disso, né? Então, eu acho que a gente tem que retomar e não esquecer, né, o passado, né, vivenciar bem o presente e pensar um futuro para as nossas gerações que vêm aí, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a questão bioética, ela não pode se perder de vista, né? Bom, em síntese, esse é um debate muito complexo, ele envolve várias perspectivas, e eu gosto sempre de trazer, nessa questão de inovação, um autor que eu gosto muito, que é Humberto Eco. Ele tem um livro chamado Apocalípticos e Integrados, eu adoro esse título, e ele explora muito a questão da inovação na linguística. Mas se a gente expandir essa ideia, quando a gente está investigando qualquer novo tema que traz uma inovação muito grande, que traz muitos riscos, que traz muitas possibilidades, a gente não pode ser nem apocalíptico e nem integrado. A gente tem que ter essa perspectiva de calma. E na sociedade brasileira ainda temos muito que dialogar e ponderar. É um prato cheio para o direito e aos juristas curiosos.
Eu agradeço imensamente aos professores doutores Alcian, Guilherme e Maria Rafaela por suas contribuições inestimáveis à nossa conversa. Agradeço também a você, ouvinte do nosso podcast, que acompanhou esta rica troca de ideias. Esperamos que esses diálogos tenham sido esclarecedores e inspiradores. Não percam os próximos. E aproveitem para seguir o podcast Lide na Nuvem nas redes sociais e plataformas de streaming de sua opção. Muito obrigado!